travadas. Sim. Mas, enfim, primeiro vamos entender um pouquinho sobre as gorduras, né? As gorduras a gente também pode chamar de lipídios, que são nutrientes essenciais para o nosso organismo, né? Para o funcionamento do nosso corpo, porque eles participam agora a Jussara colocou que ela está escutando. Então Sim. vamos continuar. As gorduras, então, elas participam da síntese de hormônios sexuais, participa da composição do nosso sangue. Elas também contribuem na regulação do ciclo reprodutivo das mulheres. Elas nos fornecem energia. Elas também ajudam a transportar as vitamina A, D, E e K. E elas ajudam também a favorecer a nossa saciedade. Por isso que normalmente eu explico, né, para as meninas, para as minhas clientes, quando vai comer, sempre falo assim, quando vai comer uma fruta, come uma proteína, ou uma fibra, ou uma gordura junto. Porque esses são nutrientes que nos dão mais saciedade, né? Vão nos fornecer essa saciedade. E as gorduras também fazem Função. essa função, né? E as gorduras, elas são constituídas de ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles podem ser classificados em ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados. Então, as gorduras saturadas, esses ácidos graxos saturados, são encontrados nos alimentos de origem animal. Por exemplo, carnes, queijos, iogurtes. Normalmente são nesses alimentos que a gordura saturada é encontrada. Porém, se a gente consumir em excesso, as gorduras saturadas elas estão relacionadas com o surgimento de doenças que a gente chama de doenças crônicas. Por exemplo, diabetes, colesterol elevado, obesidade, as doenças cardiovasculares, o colesterol elevado, o câncer. Então, o consumo de gordura saturada em grandíssimas quantidades podem ocasionar essas doenças. Claro que com moderação, fazendo parte de uma dieta saudável, com alimentos naturais, alimentos mais saudáveis, podemos consumir. Tá? Não precisamos deixar de consumir esse tipo de gordura. Mas é consumo moderado. E as gorduras insaturadas, então são aquelas gorduras que nós encontramos, por exemplo, nos óleos vegetais, no azeite de oliva, nos óleos de soja, de milho, de girassol. Também a gente encontra nas castanhas, nas nozes, nas amêndoas, na chia, na linhaça. E essas, então, elas estão relacionadas com prevenção de doenças. Tá? Então, a prevenção de doenças inflamatórias. Essas que eu falei, essas doenças que eu falei antes, a gente chama de doenças inflamatórias. Câncer, Diabetes. colesterol, diabetes, obesidade, são doenças inflamatórias. Então, se a gente consumir alimentos inflamatórios, a gente tem mais chance de desenvolver essas doenças. E aí, então, a gente precisa consumir alimentos anti-inflamatórios ou pró-inflamatórios, que aí vão fazer essa prevenção de doenças inflamatórias. Então, a gente vai prevenir colesterol elevado, aterosclerose, diabetes, câncer. E aí, então, só que, né, também é consumo moderado, que é gordura. Todas as gorduras, elas são gorduras. Elas têm mais caloria,
podem aumentar peso se a gente consumir em excesso, independente se é uma gordura boa, né, que são essas gorduras mais insaturadas, ou a gordura saturada mesmo. Grace, o que que seria um consumo moderado? Tem uma quantidade assim específica por dia? Existem as quantidades específicas, sim, com certeza. Porém, a gente não. Eu, pelo menos, não trabalho muito assim com as quantidades específicas, né, de cada Uhum. nutriente. Mas existe sim, existe uma quantidade, um percentual, né, de cada nutriente. Aí, claro, depende de cada pessoa também, De né? cada pessoa. Seria conforme uma Sim. avaliação individual, assim. O que que para mim, de E- repente, é excesso, para uma outra pessoa pode não ser. Isso, e aí, claro, depende tudo também de como estão ali os parâmetros bioquímicos, depende se a pessoa tem algum problema já relacionado com a gordura, né? Então, tudo depende Aham. dos critérios. Da própria história da pessoa também, assim. Isso. Uhum. E aí, então, em relação ao óleo de coco, né? O óleo de coco, então, nós podemos dizer que ele contém ácidos graxos, que nós vamos chamar de ácidos, Ácidos gaxos? ácidos graxos, graxos. Então, eles são saturados. Então, o óleo de coco, ele contém gordura saturada. E a gente chama esses ácidos graxos de ácido láurico e ácido mirístico, que em grandes quantidades podem, então, elevar o colesterol e aí podem gerar esse processo inflamatório. E aí aumenta esse risco de doenças como a obesidade, diabetes, né, os cardiovasculares que a gente já estava falando antes. Uhum. Então, por isso, depois de um tempo, né, depois que surgiu a moda, os estudos começaram a ser um pouco mais específicos, né? E aí descobriu-se aí que o óleo de coco ele contém, né, em um percentual mais elevado a gordura saturada. Esses dois ácidos graxos que eu comentei antes. Ah, isso é uma coisa mais recente, assim, uma pesquisa, um estudo mais recente em relação ao óleo de coco. Uhum. Talvez existiam já, né, outros estudos anteriores, porém não era divulgado, né? E até porque alguns estudos vão ficando meio de lado, e depois vão surgindo outros, vão tendo ali Sim. contra pontos, né? Daqui a pouco foi alguém que inventou essa, não sei de onde que surgiu essa moda, né? Do óleo de coco que Uhum. emagrecia. E aí depois os estudos foram sendo revistos, né? E existe, então, um posicionamento oficial da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Biologia. Metabologia e da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Então, eles se posicionaram, né, a respeito do uso do óleo de coco para a perda de peso, para o emagrecimento, e eles se posicionaram, então, contra, tá? Contra a utilização terapêutica do óleo de coco, Isso devido, então, específico a esse para emagrecimento. pro emagrecimento, Aham. essa finalidade do emagrecimento. Porque, né, devido a essas evidências científicas, dessa eficácia, ou na verdade não eficácia, né, de que o óleo de coco apresenta esses riscos para a saúde. E aí, então, eles também não recomendam, assim como eu nunca fui. Na verdade, eu sou bem sincera, eu nunca utilizei o óleo de coco nas minhas preparações. Talvez eu já tenha consumido em algum lugar, que alguém que tenha feito alguma preparação,
Mas eu nunca comprei, nunca usei assim nas minhas preparações óleo de coco, né? Que nem você falou antes, né, Ana, quando caiu a conexão, a gente estava já conversando sobre isso, que a gente não, eu também não sou assim muito de aderir à moda, né? E, e então eu nunca utilizei, assim, nunca comprei para as minhas preparações não óleo de coco. Até porque eu sempre achei muito caro. Ele é Comparando, né, com caro, eu acho também, eu acho que é um produto que não é barato, né? Pelo menos para é, minha condição, não é barato. Eu acho que para a grande maioria das pessoas também não, né? E bem como eu te exatamente. falei, né? Em função de ter essa mídia toda que teve, tipo assim, uma coisa meio mágica, né? Utiliza o óleo de coco para emagrecer, aí eu já não quis. Aí, né, já. É. E aquela coisa também que eu sempre falo, né? Não existe nenhum alimento milagroso, nada milagroso. Não existe uma coisa que vai te emagrecer. Isso é fato. Isso as pessoas têm que tirar da cabeça. Não existe uma coisa, Ah! um alimento. Desculpa Ah! eu dar esse. Não! Não existe, né? Mas, claro, a gente pode consumir, eu acredito assim que se for pequena quantidade, se a gente, por exemplo, ir variando, né? Utilizar aquele princípio da variedade. Um dia eu vou usar óleo de coco, outro dia eu vou usar outro óleo, posso até utilizar um pouco do óleo de soja, outro dia eu vou utilizar óleo de girassol. Tipo, e variando assim os óleos, né, as gorduras. Uhum. Como E um alimento qualquer, na verdade, eu acho, né, Grace? Eu fico pensando aqui, assim, como qualquer outro alimento. Não com essa ideia de que eu vou utilizar com essa finalidade que é o emagrecimento, mas utilizar como eu isso. utilizaria qualquer outro óleo, né? Exatamente, né? Então, que nem eu falei antes, todos os óleos a gente pode consumir, mas com moderação. E ele tem algum benefício, porque se falou, eu já ouvi até alguns médicos falando assim sobre os benefícios, então, desse Uhum. óleo, né? Assim como o azeite de oliva, por Sim. exemplo, se fala em alguns benefícios, né? O óleo de coco também teria. A princípio, eu desconheço assim os benefícios maiores, benefícios assim que são comprovados, né? Comprovado Claro, ele cientificamente. existe alguns nutrientes ali, algumas gorduras em menor quantidade, né? Esses ácidos graxos que eu falei antes, em menores quantidades. Mas não tem nenhum estudo assim dizendo que é bom para tal coisa, é comprovado que ele é bom, né? Uhum, uhum. Essa história de ele ser bom para o emagrecimento, surgiram sim estudos, né? Fizeram estudos que as pessoas que consumiram o óleo de coco diminuíram a circunferência abdominal. É fato, aconteceu, né? Porém, eu acredito que pelo fato de ter essa questão de ele ser uma gordura saturada, aí já elimina totalmente essa ideia, né? Por isso que essas associações elas são contra, porque aí as pessoas acabam abusando, porque elas acham que, né, podem achar que esse Sim, alimento é um alimento milagroso. exatamente. Então, por isso Uhum. que essas associações elas são contra o uso, Acaba assim, utilizando em indiscriminado, excesso, né? Uhum. né? É. Porque aí não existe um- uma quantidade adequada, né, para consumo, para o emagrecimento. Daí as pessoas acabam, às vezes, exagerando, Uhum. consumindo em excesso, e dá o efeito contrário, né? Dá o efeito inflamatório. Eu lembro de uma live que nós fizemos, eu não lembro qual, que uma senhora até perguntou, ela disse que utilizava para fazer bolo, né? Não sei se tu lembra. Uhum. E aí tu disse, né? Tu Sim, perguntou, mas isso é com que frequência e tal? E aí ela disse assim, todos os sim. dias.
Uhum, uhum. É isso aí. Aí, então eu orientei ela, né? Ah, tudo bem, consumir lá de vez em quando. Mas de repente vai variando ali o tipo de gordura. Ah, um dia tu faz com manteiga, outro dia tu faz com nata, né? Que os bolos a gente pode fazer com essas outras gorduras. Manteiga, Uhum. nata, até com kefir a gente pode fazer. Ela falou, na verdade, na questão do gosto, né? Que ela disse que dava um gostinho bom o Sim, óleo de sim, coco. exato, é a verdade. Uhum. Em relação ao Não sabor. contém, em relação ao sabor. Então, né, é de se rever esse pensamento. Daqui a pouco não compensa, né? Consumir todos os dias só por causa do sabor mesmo, né? Uhum, uhum. Eu queria falar também um pouquinho sobre a diferença, já que a gente está falando de óleos, de gorduras, a diferença da manteiga e da margarina. As pessoas confundem muito, né? A manteiga, então, ela é um derivado do leite, ela é obtida diretamente do creme de leite, que a gente chama de nata, né? E ela também é rica em gordura saturada e em colesterol. Porém, aquela história de que a gente já falou antes, a mesma coisa do óleo de coco, consumo moderado. E a manteiga, não, a margarina, ela é feita do processo de industrialização. Na verdade, a gente chama de hidrogenação, né? Que é a indústria, na verdade, pega um óleo vegetal, que é rico em gorduras insaturadas, e ele passa esse óleo vegetal por um processo de altas temperaturas, temperaturas elevadas, e essa hidrogenação, elas acabam modificando a estrutura, as moléculas, né? Estrutura molecular desses óleos. Aí eles acrescentam um monte de química, um monte de produto químico ali. E aí essa gordura insaturada, ela se transforma em gordura parcialmente saturada e em gordura trans, que a gente chama de gordura vegetal, né? Gordura vegetal hidrogenada. E essa gordura vegetal hidrogenada, então, a margarina, ela consumo em excesso também, está relacionada com o colesterol elevado, com os triglicerídeos elevados, com diminuição do colesterol bom, com problemas cardiovasculares, com aterosclerose, tá? Existe um outro processo que a indústria chama de interesterificação, que ele possibilita então a produção das gorduras, dessas gorduras, né, livres ou com um teor baixo desses ácidos graxos. Tem uma funcionalidade mais ou menos semelhante à gordura hidrogenada, porém muda a estrutura, muda quimicamente a estrutura da gordura. Né? E aí essas gorduras interesterificadas, ela passa por um outro processo, né, de industrialização, é uma alternativa também para substituir a gordura hidrogenada. Porém, também é química, né? Então, também é é um consumo que a gente não sabe exatamente até que ponto a gente pode consumir, né? Esse tipo de produto, de alimento. E E isso a está gente vai presente consumir igual. em qual alimento, Grace, que eu não entendi? Esse é tipo a margarina também, só que ela é um Ah, outro processo, ele não é um processo de hidrogenação, é um processo de aham, interestação. É a mesma coisa, eles pegam ali o óleo vegetal, mas é um outro uhum. processo que eles, químico ali que eles fazem para ele não ter tanta gordura trans, né? A gordura hidrogenada. E aí, no Mas também caso, é um processo de. são marcas que a gente nem fica sabendo o que que utilizou um processo e o que que utilizou o outro. Ah, entendi. Eles até escrevem alguma coisa em cima ali, mas a gente não entende muito, né? Sim. Mas é Uhum. químico. Não é a mesma Igual coisa é que uma químico. manteiga que é só do leite, né? Que é só do Uhum. creme de leite ali que foi retirada a gordura, né? E essa manteiga que a gente E aí, compra no supermercado, ela é confiável nesse sentido?
Aí sempre temos que ler os rótulos, né? Se tá escrito manteiga, feita com creme de leite, no caso, né? Só isso, e Uhum. sal, às vezes tem, é manteiga. Claro que a gente vai ter que confiar ali também Sim, no que no está escrito na embalagem. exatamente. Agora, o que eu percebo, né, Grace, é que parece que a margarina, por algum motivo, que eu não sei qual é como se ela induzisse a um alto consumo, né? Porque eu me lembro que agora a margarina há muito tempo a gente não consome aqui em casa, mas durante um bom tempo a gente consumiu e nossa, Uhum. aquilo voa, né? Tu compra um pote de meio quilo de margarina, é muito rápido o consumo, né? Diferente da manteiga, a Eu acho, manteiga dura bem mais, né? eu acho que também, na verdade, ela se popularizou, né, devido ao preço, que ela é mais em conta, Mais em comparando ali conta. com a manteiga, né? Ela é mais, digamos assim, mais Mais cremosa. cremosa, A talvez, manteiga né? A tem própria consistência dela facilita que tu passe no pão, em tudo, né? é, aí a pessoa acaba às vezes exagerando ali na quantidade também, né? É o que eu percebo, assim, em geral, as pessoas acabam exagerando na quantidade, né? É. É um alto consumo mesmo, né? E aí, então a manteiga, claro, né, é gordura saturada, então consumo também moderado, né? Mas ela é, vamos dizer assim, mais natural, porque ela Uhum, só sofreu ali pequenas alterações do leite, né? E uhum. ele passou por um período de industrialização menor, né? Nos últimos tempos também tem se falado na questão da banha de porco, né? De que a banha de porco seria mais saudável. Então, isso confere essa informação? Eu não diria assim que a gente pode classificar em saudável ou não saudável. Tá? Uhum. Porque o que acontece? A banha também é uma gordura saturada. Então também não devemos consumir em excesso. E o que que eu penso, né? Que talvez a banha também passe por algum, não vou dizer processo de industrialização, mas depende de como que ela foi feita também. Tipo, como que aquele porco, no caso, foi tratado, né? Eu acho que tem isso também. Ele Mesmo foi que tratado seja com. uma banha que eu comprei, tipo, de uma procedência de alguém que eu conheço. Aí a gente tem que saber a procedência, talvez, né, se interessar ou perguntar ali, como que ele é tratado, né? Se for ali com algo mais natural, talvez seria melhor, né? Aham. Mas normalmente o industrializado, ele é mais. Provavelmente aquele porco foi tratado com alguma ração, alguma coisa mais química, né? Sim. Uhum. Também tem Uhum. esse sentido que a gente pode pensar, né, em cuidar também. Uhum. Mas é aquela coisa, consumo moderado, como qualquer outra gordura. Uhum. Então a gente não pode dizer se é mais saudável ou não, né? Ele também é uma gordura saturada. Se eu fosse optar entre a banha de porco e a margarina, aí, Ah, banho de porco, com aí certeza. Margarina, preferiria sim, a banha de porco. banho de porco. Aham. Margarina, é um veneninho. Aí talvez a gente nem precisa entrar nessa questão, mas a gente tem que cuidar a questão dos industrializados, quando a gente vai ler o rótulo, que normalmente eles utilizam a gordura vegetal hidrogenada. Aí a gente tem que pode começar a prestar atenção nisso também, né? Quando a gente vai ler Uhum. lá os ingredientes, eles podem utilizar. Normalmente a indústria usa esse tipo de gordura na composição. Gordura trans, gordura. Normalmente vai ser escrito gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, né? Então, a gente pode dizer que as gorduras, os óleos vegetais, eles são considerados com uma qualidade nutricional superior
as gorduras de origem animal, né? Porque eles têm uma menor quantidade de gordura saturada, que é essa gordura inflamatória, e uma maior composição da gordura insaturada, né? A gente tem vários tipos de óleos vegetais no mercado. A gente tem óleo de soja, óleo de milho, de girassol, de canola, que são os mais utilizados. A gente, na verdade, pode fazer óleo de quase tudo, né? Existe óleo de linhaça, existe óleo de gergelim, existem vários, óleo de algodão, já vi também, né? Existem vários Sim, tipos de óleos. tem uma variedade muito E aí, ampla, né? é, e é bem complicado também a gente dizer, Ana, qual óleo que é o melhor, tá? Porque o que acontece? Cada óleo vai ter a sua composição. Então, daqui a pouco um vai ter uma. Depois a gente também classifica as gorduras insaturadas em gorduras poliinsaturadas. E, ai meu Deus, me esqueci o nome da outra. Ah, me deu um branco agora. Mas as insaturadas a gente classifica também em mais dois tipos de gorduras, tá? Uhum. E aí a gente não sabe exatamente, são gorduras boas também, né? E a gente não sabe exatamente ah, qual que é a composição, quer dizer, a gente sabe a composição, né? Mas cada óleo vai ter uma composição de um ou de outra, né? De uma gordura insaturada tal ou gordura insaturada tal. E aí não tem como a gente dizer exatamente qual que é o melhor, né? Porque um vai ter um teor maior de um, o outro vai ter um teor maior de outra gordura, Ah, dessa entendi. insaturada. Aham. O óleo de canola, então, ele é o terceiro óleo mais produzido em volume no mundo, tá? Após os óleos de palma e óleo de soja. Ele apresenta, então, uma composição nutricional parecida com o óleo de soja. E ele vai, então, apresentar um baixo teor de gorduras saturadas e ele vai ter maior ácidos graxos mono e poli, que eu queria dizer antes. Então, ele tem uma maior quantidade de ácidos graxos monoinsaturados e ácidos graxos poliinsaturados. Isso o óleo de canola. Aí vem as questões também das frituras, né, Ana? Que as pessoas sempre perguntam, qual que é o melhor óleo para fritura? Na verdade, nenhum, né? Fritura você deveria Melhor é não evitar. fritura. Mas eu, assim, se a gente fosse comparar, nesse caso, né? Eu diria que a banha, tá? Porque os óleos vegetais, quando eles são submetidos a altas temperaturas, forma substâncias tóxicas. E aí vai alterar as propriedades nutricionais daquele óleo. Então ele vai perder alguns nutrientes, né? Ele vai ter algumas transformações na composição dele. Ele vai perder nutrientes antioxidantes, vai ter uma alteração da cor, vai ter uma alteração do sabor, vai ter uma alteração do cheiro, né, do odor. Então, eu sempre digo ali que talvez, se a gente tivesse que escolher um óleo vegetal para fritura, poderia escolher então um óleo de soja, de palma ou de girassol, que aí são os que vão formar menos compostos tóxicos, né? Se fosse Hum, precisasse escolher um óleo vegetal para fritura. pois é. Mas E o, não termina, que eu depois eu o quero te perguntar uma coisa. não sei, eles estão conta da banha, né? A banha, então, ela não forma esse composto tóxico em alta temperatura, porque ele é Aham. uma gordura animal. Tá, Mas e é aí eu hormônio, né? fiquei pensando agora nessa questão do cozimento do óleo vegetal, né? Então, isso é uma dúvida que eu tenho, que é em relação ao azeite de oliva para cozinhar. Porque eu já vi até Uhum. receitas, inclusive, onde se usa o azeite de oliva cozido, né? Para fazer a comida. Aí Sim. acontece a Daí a mesma gente tem que coisa? utilizar, daí a gente tem que utilizar sim, o extra virgem acontece a mesma coisa. É o pior, é pior ainda para fritura se a gente utilizar o azeite de oliva. Ele vai formar um composto
maior, né? Ah, é? A fritura, sim. Uhum. E só para preparações a gente pode utilizar o azeite de oliva virgem, né? Que aí é uma outra. Quando a indústria lá vai formar, né, fabricar ali Uhum. o azeite de oliva, ele é um processo diferente ali também que acontece. Então, o azeite de oliva extra virgem é melhor para a gente utilizar ele in natura. Ah, pois E é, o tu sabe que virgem, eu comprei no super, fazer as compras, e aí tinha uma marca que tinham dois tipos de azeite de oliva, né? Aí uhum, uma dizia assim, específica para cozimento, uma coisa assim. E a outra era um isso. azeite de oliva. Aí eu comprei os dois, né, para usar separado, mas não porque eu soubesse alguma coisa de por que que era assim, mas eu comprei porque eu achei, se tem aqui, deve ser assim, né? Mas agora entendi, Sim, então. é isso aí. E aí tem que cuidar também que às vezes eu já tem para vender o azeite de oliva junto com o óleo de Um soja. óleo de soja, Ele sim. não que eles vendem assim, né, na Inclusive o mesma preço é mais composição. baixo, né? Mais barato do que o azeite de oliva extra virgem. É. Então a gente tem que cuidar também, assim, para não se enganar. Não que talvez vai fazer muito mal, né? Muita Consumir um diferença. pouco de óleo de soja. Aham. É, mas se tu consumir só o azeite de oliva, é melhor, né? Uhum. E aí, nesse caso do cozimento, de fritura, tudo, entra a questão do óleo de coco também. Vai dar a mesma Sim, coisa. né? O óleo de coco pode usar, mas sempre em pequena quantidade, né? Só para Tá, dar mas uma aí naquele pincelada ali. caso daquela senhora do bolo, então, no momento em que cozinha ali dentro do bolo, ele também vai liberar essas toxinas ou alguma coisa assim? Ou não? Talvez o óleo de coco não, porque na verdade essas toxinas é mais em frituras, que ele vai passar por um processo muito, Ah, muito, tá. muito Sim. fritura, né? Uhum. Nas frituras. Ali no bolo talvez não, e Aí não. o óleo de coco não, porque ele é uma gordura mais saturada, né? Ah, entendi. Uhum. Bom, e aí então as gorduras, vou falar um pouquinho aqui da algumas sugestões, né, de alimentos, fontes de gordura que a gente pode e deve consumir, né, diariamente, com moderação sempre também, que é a gordura. Bom, o azeite de oliva, então ele, na verdade, todos esses alimentos que eu vou falar, eles têm uma função anti-inflamatória, né, que é função de prevenir doenças cardíacas, câncer, colesterol elevado, né? E eles têm um poder também antioxidante, principalmente o azeite de oliva. Então, eles vão ajudar no controle da pressão alta, nessas doenças cardiovasculares, até do mal de Alzheimer. O azeite de oliva ele pode estar relacionado na prevenção, né? E aí, então, gorduras que podem e devem ser incluídas na nossa alimentação. Então, o azeite de oliva extra virgem, a gente já estava falando antes. O abacate, né, uma fonte de gordura boa também. O salmão, o atum, sardinha, as castanhas, amêndoas, nozes, amendoim, a, as sementinhas, aquela de chia, de linhaça, gergelim, Gergelim. né? Todas elas contêm alguma gordura insaturada, tá? É independente, né, se ela é poliinsaturada ou monoinsaturada. Né? Cada uma tem a sua função. Alguns alimentos desses vai ter maior quantidade de gordura insaturada e outros de gordura monoinsaturada e outros de poliinsaturada. Uhum. Mas, como eu sempre digo, o segredinho está no equilíbrio, né? O equilíbrio de todos esses alimentos na nossa alimentação geral, né?
E aí, se a gente consumir esse tipo de gordura, óleo de coco, ou essas outras gorduras saturadas, carnes, queijos e iogurtes, a gente pode consumir, né? Se possível em pequenas quantidades, e aí a gente tem que ter um maior aporte de alimentos mais naturais possíveis, que a gente puder consumir na nossa alimentação diária. Grace, deixa eu te perguntar uma outra coisa do azeite de oliva. Eu sei que a história hoje é do óleo de coco, né? Mas o azeite de oliva eu acho que até é muito mais utilizado pelas pessoas, né? Não sei se tu sabe me dizer assim, ó, aquela questão que tem no azeite de oliva, que eu nem me lembro se é pH, como é que está escrito ali, que diz assim, maior ou menor do que 5. Eu não lembro se é pH ou o que que é, o que Assim, que é. Acidez, assim, isso. O que que é agora eu não vou te exatamente saber aquilo te ali? dizer. É como foi, digamos assim, fabricado, né? Que o azeite de oliva extra virgem, então ele tem algum um teor de acidez, como ele foi, não Ah, é fabricado, isso. como ele foi, né? Uhum. A extração Eu dele, não, no não vou caso. saber, não, isso. Não vou saber te dizer agora o número exato ali, qual que é melhor ou não, né? Aham. Mas é isso, é ácido do azeite de oliva. É, porque eu sempre olho, vejo isso assim, né, que eles têm essa informação ali atrás, mas eu nunca, eu exatamente assim, eu também não sei o que que quer dizer aquilo ali, né? O que que é melhor ou o que que é pior? Qual é a diferença de um azeite de oliva com uma acidez maior do que 5 ou do que 3, enfim, né? Não sei. Eu posso ver, eu posso pesquisar direitinho ali isso e te mandar depois. A gente pode fazer uma Isso. postagem, né? Um post. Aham, eu acho que é interessante, né? Porque é uma dúvida que eu tenho e Uhum. muitas pessoas devem ter também, né, em relação à questão do azeite de oliva, né? Que, aliás, eu não sei nem se é só o azeite de oliva, não sei se outros azeites também têm isso, né? Nunca cheguei a É, olhar. na verdade, o que que eu, eu lembro que eu aprendi isso na faculdade. Que azeite, a gente chama só o azeite de oliva, os outros não são azeites, os outros são óleos. Ah, é? O azeite é o único que a gente chama de azeite. Os outros não são azeites, são óleos. Porque vem da azeitona, né? O azeite de oliva é da azeitona. Acho que é por isso. Olha, deve Sei que ser, né? aham. É verdade. Eu nunca tinha pensado nisso também. Eu também tenho essa. A gente fala, às vezes, vou comprar azeite e serve para qualquer óleo, né? Qualquer gordura Sim. ali. Mas Uhum. na verdade, o, o azeite de oliva é o único que a gente chama de azeite. Claro, e tem tudo a ver com uma azeitona, realmente, né? A origem da palavra deve ter sido essa, né? Não, Beleza. não, na verdade, não é da, não, é azeitona, né? A oliva, né? Oliveira. Oliva. É. E, Uhum. para confundir um pouquinho as coisas. É, não, mas o fruto da oliveira é a azeitona, né? E aí, como deve ser extraído da azeitona, propriamente dita, sei lá, É eu isso aí. tô viajando aqui, mas né, acho que deve ser. É tipo o azeite é só o de oliva, e aí os outros são óleos. Aham. Então, é isso que eu tinha assim para passar um pouquinho de informação para vocês, né, sobre os óleos, as gorduras. Uhum. Vamos ver se o pessoal tiver alguma questão, alguma pergunta. Senão a gente vai encerrando. Vamos ver se alguém quer saber alguma coisa. Se tem alguém que usa o óleo de coco ou já usou para o emagrecimento também, né? Com essa intenção. Ahn, então, é isso, Ana. Eu acho que sim. Aí na Uhum. quinta-feira, então, temos.
É quinta, né? Que nós temos mais a nossa Uhum. outra live, né? Aí vamos ver. Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta depois, pode colocar lá no, na postagem, né? Uhum. A Regina diz que usa óleo de coco para fazer o arroz. Uhum. Uhum. É bem pouquinho daí, tá, Regina? Bem assim, só uma pontinha, né? Só pra dar uma, para o arroz dar uma fritadinha ali, só. Uhum. Sabe que faz muito tempo, na verdade, eu não vou nem saber te precisar há quantos anos, mas olha, eu te diria que talvez uns 10 anos que eu não uso mais nenhum óleo, eu uso só o azeite de oliva para salada mesmo. Não cozinho com Uhum. nenhum óleo. É difícil mesmo, assim, só quando eu for fazer, por exemplo, o arroz branco, daí eu boto um pouquinho, assim, só pra dar É, uma eu fritadinha, né? nem, Mas os outros arroz integral, arroz parabolizado, não é necessário colocar. Não eu nem o precisa. arroz não uso mais azeite nenhum, nem óleo. Ó, ela está perguntando se é uma colher de chá. É, pode ser meia, né? Bem pouquinho, assim, só pra dar uma fritadinha ali. Eu geralmente eu tenho o óleo de soja em casa, porque eu uso para untar a forma do meu pão. Uso um pouquinho assim para untar a Uhum, forma, né? Porque uhum. eu não gosto do sabor do azeite de oliva para untar depois no meu pão, principalmente se eu coloco, faço um pão com açúcar mascavo, Ah, alguma coisa que sim, fica mais docinho, aí mistura com azeite de oliva, eu não gosto. Porque o sabor é mais pronunciado, fica né? assim. Uhum. Mas então tá, eu acho que era isso, né? Depois, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar para Grace também. Então Então tá, tá, gostaria de Grace. agradecer aí a atenção, agradecer aí por vocês terem assistido e se tiverem dúvidas podem me chamar. E vamos consumir pouca gordura. Também te agradeço pelas informações aí. Para mim foi bem válido, aprendi hoje bastante sobre óleos e óleo de coco e azeite de oliva também, né? Sempre informação sempre é muito bem-vinda, né? Então tá, até a próxima, até a semana que Até vem. Não, quinta, até quinta. Tô louca, tô achando que hoje é quinta. Até a gente vai quinta-feira. divulgar Aham. o momento de divulgação e o horário. Então tá. Um Boa beijo, noite para todos. tchau, tchau. Beijos. Beijo, boa noite. Tchau.